Boa tarde. Eu sou a professora Eleni, né, da Escola Municipal Luiz Camilo. Estou vindo aqui bater um papinho com vocês a respeito de um outro problema que as pessoas, às vezes, estão esquecendo no momento, né, por conta do coronavírus. Primeiro, quero alertar que é importante, muito importante, que todo mundo faça a sua parte, que todo mundo, nesse momento, se conscientize da importância de manter, né, respeitar o isolamento social, respeitar a questão de evitar aglomerações, tá? Porque o vírus, o coronavírus, ele é um vírus que tem uma fácil forma de contaminar as pessoas e que pode trazer complicações muito importantes para a vida do indivíduo, levando o indivíduo à morte. Então, como nós não queremos que isso aconteça com ninguém, principalmente com aquelas pessoas que estão muito próximas da gente, que a gente gosta muito, é importante que cada um faça a sua parte. Tá? Essa é uma doença que a gente precisa vencer. A gente está passando por momentos difíceis, mas vai passar. Às vezes que todo mundo se conscientize, que todo mundo faça a sua parte, nós vamos com certeza vencer esse problema. Tá bom? Vamos lá, gente. Vim aqui bater um papo com vocês sobre um outro problema, que é um problema das arboviroses. As arboviroses são doenças causadas por arborvírus, mas que são transmitidas pelos artrópodes. Quem são os artrópodes? São aqueles seres que têm as patinhas articuladas, ou seja, assim, como se fosse o nosso dedinho, as patinhas desses animais são assim. E os insetos fazem parte do grupo dos artrópodes. E a gente vai falar especificamente sobre o Aedes aegypti, tá? O Aedes aegypti, ele é um inseto que ele tem a capacidade de transmitir diversas doenças, né? Esse aqui é o nosso conhecido Aedes aegypti. Vocês estão vendo aqui as patinhas articuladas, por isso que eles fazem parte dos artrópodos, tá? E transmitem os arbovírus, tá? Tem características específicas, ele mede cerca de 1 centímetro, tem um corpinho rajadinho, tá? Ele é preto, mas com as pontinhas brancas, né? E nesse momento, a gente tem que ter um olhar específico, um olhar importante em relação a como se prevenir essas doenças, mas que também, para se prevenir essas doenças, é preciso a conscientização coletiva, a conscientização das pessoas. Qual a forma de conscientização? Não deixar água parada, que parece muito claro para todo mundo, mas que às vezes esse inseto ele está esperando o descuido das pessoas. Justamente aquilo que não vai acontecer na minha casa, não vai acontecer com o meu vizinho, não vai acontecer com pessoas muito próximas, mas acontece. E ele só está esperando um descuido. Quais são as doenças, né, que esse inseto transmite? Tá? Ele transmite a dengue, por isso que ele ficou conhecido, o Aedes aegypti, ele ficou conhecido há muito tempo. Há muito tempo não, ele é conhecido como mosquito da dengue, mas ele não transmite só a dengue, tá? A dengue, né, essa doença recebe esse nome por conta da característica, né, dos sintomas que a doença causa. E principalmente as dores no corpo, a pessoa se sente muito fraca, né? E por conta disso é como se ela tivesse dengosa. Então, recebeu o nome popular de dengue, tá? E como a pessoa pode se cuidar dessa virose, dessa doença? A virose, como eu digo, é uma doença transmitida por vírus, mas que tem um vetor que é o Aedes aegypti. Tendo, né, o repouso necessário, se hidratando bastante, tá? E tentando fortalecer cada vez mais o sistema imunológico. Outra doença importante, transmitida pelo Aedes aegypti, é a chikungunya. Chegou ao Brasil lá em 2014, tá? E que tinham características muito parecidas com as da dengue. Porém, deixando umas sequelas em relação às dores nas articulações, as dores fortes nas articulações. O mal-estar que ela causa ainda durante meses após a pessoa ter sido contaminada, tá? Outra doença importante é a Zika, que é também transmitida, tem como vetor o Aedes aegypti. A Zika, ela veio com uma coisa, um diferencial, né, importante, ela chegou aqui em torno de 2015, e o diferencial da Zika foi justamente a questão
do perigo em relação às gestantes. Gestantes são aquelas mulheres grávidas, né? E qual era o perigo? Dessas mulheres serem picadas pela fêmea, porque quem pica é a fêmea, que ela precisa do sangue para contribuir lá na produção dos ovos. E aí, quando essa mulher ela era contaminada com o Zika vírus, o que acontecia? Esse vírus acaba afetando o bebê, causando o quê? Um problema, o comprometimento no desenvolvimento do encéfalo da criança. E aí, o problema da microcefalia, tá? Que tem como característica justamente a parte, né, craniana e a parte de encéfalo com comprometimento. Outra sequela importante da Zika é a síndrome de Guillain-Barré, que a gente vê o exemplo de uma mulher saudável e depois que ela foi acometida pela Zika com a síndrome de Guillain-Barré, por quê? Afeta o sistema nervoso da pessoa. Outra doença importante é a febre amarela, tá? Que também tem como vetor, um dos vetores, o Aedes aegypti. Por que recebe esse nome de febre amarela? Porque a pessoa fica, como esse vírus ele acaba afetando o fígado, né, que é um órgão importante, a pessoa pode ficar ictérica. O que é ictérica, Leni? Além de todo o comprometimento da febre amarela, febre alta, que é uma doença grave, que pode levar a pessoa a óbito, ou seja, a morte, a pessoa fica com o aspecto da pele, né, e com a região dos olhos amarelado, tá? Então, que a gente tem uma imagem aqui que faz a gente pensar, será que eu estou fazendo tudo certinho lá na minha casa, no meu prédio, no entorno, né, do local onde eu moro? O quê? Ficando atento se eu tenho pneu, se eu tenho recipientes que podem ajudar no acúmulo dessa água. Por quê? Essa fêmea, ela precisa, para fazer a postura dos seus ovos, de uma água limpa e que ela fique paradinha. Que é, falando assim, para a linguagem, para as pessoas entenderem, é como se fosse um bercinho, a sala fosse um berço, que não pudesse ficar muito em movimento, porque senão iria atrapalhar o desenvolvimento dos ovos dela. Então ela precisa justamente, mais uma vez, da ajuda das pessoas nesse sentido, para que ela possa fazer a postura dos ovos dela. Então a gente tem que estar atento com os pratinhos, né, das plantas, as garrafas, balde, pneus, tudo aquilo que possa facilitar as calhas da casa, tudo aquilo que possa facilitar o acúmulo dessa água, tá? E aqui a gente tem um exemplo, né, de como a gente pode fazer tudo certinho para evitar que esse mosquito consiga se reproduzir. De que maneira? Mantendo as caixas d'água fechadas, mantendo baldes, tonéis, todos eles bem fechadinhos, né? Lavar com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água, os pratinhos das plantas, usar sempre encher com areia, o lixo, né? Jogar no lixo qualquer material que não possa ser reutilizado. Não vou reutilizar. Então você vai descartar, porque se você esquecer esse material exposto a uma situação que possa ter acúmulo de água, você também está facilitando a proliferação desse mosquito. Manter a lata de lixo, né, sempre com saquinho plástico fechado, as calhas das casas, das residências também higienizadas e não deixar, né, a água ficar acumulada, tá bom? Aqui a mensagem final, que esse mosquito que mata não pode nascer, mas para ele nascer, ele precisa da nossa contribuição. E isso a gente não vai fazer, tá? Isso a gente não pode fazer. Nós temos que ficar atentos o tempo inteiro, porque isso também é uma medida que depende da ação coletiva. Todos temos que ficar atentos. Então, comparando aí a reprodução do Aedes aegypti e também o coronavírus, são doenças, são seres, né? No caso, o coronavírus é um vírus, ele é um ser vivo. O Aedes aegypti também, mas são doenças causadas por esses seres que precisam muito do descuido do ser humano. Isso a gente não vai fazer, tá? Que a gente faça a nossa parte certinha, mantendo aí os cuidados com a higiene, no modo geral, higiene pessoal, as mãos sempre higienizadas, tá bom? O olhar atento em relação a tudo aquilo que pode deixar a água se acumular, tá bom? Um beijo em todos vocês, estamos com saudades
Isso tudo vai passar. A gente vai passar por isso tudo, se mantendo, assim, é importante que todo mundo se mantenha firme no objetivo de não deixar essas doenças se multiplicarem, ok? Um beijo.